Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados à Rádio Web Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos. Que o Senhor abençoe a cada vida, que o Senhor ilumine a cada irmão neste momento, que o Senhor conceda sobre a sua vida a bênção, o discernimento, que o Senhor traga a paz, o renovo, que o Senhor possa neste momento dar força àqueles que estão cansados, oprimidos. Senhor, que o Senhor possa, Pai amado, tomar essas vidas que estão enfermas. Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, tocar, Senhor, nas suas enfermidades, pelo Teu poder, que eles sejam sarados em nome de Jesus, meu Deus, restaurando essas vidas. Amém. Glória a Deus. Batalhas e batalhas, e todo mundo tem batalha. Todos nós passamos pela batalha, a batalha da vida, meu irmão. Muitas vezes aprendemos com as derrotas, precisamos aprender com os tombos, meus irmãos. Ninguém quer cair, mas de vez em quando o tombo é bom. O tombo é bom porque muitas vezes nós estamos andando cegos, sem entendimento na razão. E toda vez que nós passamos por alguma situação, nós refletimos na nossa vida, encontramos muitas coisas que precisam ser alteradas e mudadas no nosso modo de viver. Precisamos mudar, meus irmãos, precisamos mudar. O Evangelho é um Evangelho de temor. Se não tivermos o temor em Deus, meus irmãos, o princípio da sabedoria, como diz o livro de Provérbios 1, é temer a Deus. O princípio da sabedoria, meu irmão, é ter temor. Quer dizer, se nós nos achamos sábios, a primeira coisa que nós temos que ter realmente é esse temor de ter essa reverência à santidade que Deus exatamente tem e que nós precisamos andar por ela. Se nós temos fé, uma certeza absoluta, a fé é uma certeza absoluta que o Senhor me chamou, o Senhor te chamou, se nós temos essa certeza absoluta, no qual Ele diz que é para nós não vivermos mais segundo o curso deste mundo. Se a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, aí vai o temor e vai a fé. O temor é que realmente eu preciso crer que são as palavras do Senhor e que Ele está me ordenando que eu viva desta forma que está escrita. Isso é temor, isso é reverência, isso é fé. As três coisas que tem que estar andando junto, meu irmão. Esse temor, nós precisamos andar na fé realmente e reverenciar Deus em todo momento. Precisamos glorificar Deus em todos os momentos. Se nós vamos pegar desde o princípio, meus irmãos, aonde os homens se distanciaram de Deus, perderam o temor de Deus, perderam essa referência de reverenciar a Deus, e precisamos estar reverenciando a Deus em todo momento. Precisamos reverenciar a Deus, meu irmão, no nosso modo de viver, na nossa vida. Deus é tremendo. Deus é tremendo, meus irmãos. O poder, a glória de Deus tem se manifestado a cada instante em todo o mundo, meu irmão. Em todo o mundo, sobre a vida de todos os homens sobre a terra, meus irmãos. Até dos incrédulos, até aqueles que blasfemam o nome do Senhor, Deus tem derramado da sua bênção, da sua chuva, do alimento, aleluia, sobre a terra para que os homens sejam sustentados. Deus é misericordioso e nós precisamos reverenciar Deus como servos do Deus Altíssimo. Nós somos servos do Deus Altíssimo, meus irmãos. Representantes de Deus aqui na terra. Somos representantes de Deus. É tremendo quando você pega nas passagens bíblicas onde faz menção aos anjos do Senhor. Nós vemos a reverência que os anjos fazem a Deus. Santo, santo, santo. Deus é santo, Deus é puro, meus irmãos. Às vezes nós precisamos olhar a santidade de Deus, a pureza de Deus e o seu grande amor por cada um de nós, porque Deus amou a humanidade de tal maneira, meus irmãos, porque Deus ama aquilo que Ele criou, meus irmãos, porque tudo que Deus fez é bom. Então, imagina que a pureza de Deus
mas nós, como imundos por causa dos nossos pecados, ainda Ele desce da sua natureza, da sua divindade, e desce ao nosso nível, meus irmãos, para que nós possamos compreendê-lo, para que possamos compreender o seu reino, para que possamos compreender como que nós temos que fazer para vencer a batalha espiritual contra o nosso adversário. É tremendo, né? É tremendo. É tremendo que Jesus desceu da sua divindade, habitou no meio dos homens para revesti-los exatamente do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, meu irmão, ninguém pode ser regenerado. Sem o Espírito Santo, ninguém pode nascer de novo. Sem o Espírito Santo, meu irmão, ninguém pode ser ressuscitado. Amém? Então, Jesus, Ele veio para nos trazer o Espírito da verdade. O Espírito que o mundo não pode ter e nem pode compreender. Ele nos dá o Espírito Santo, meus irmãos, e a sua palavra. Por que que nós recebemos a palavra e o Espírito Santo aqui em vida, meus irmãos? Porque é o Espírito e a palavra que vai regenerar o homem. É o Espírito e a palavra que vai regenerar o homem. Porque quem vence o mundo? Quem vence o mundo é a nossa fé. Quem vence o mundo, meu irmão? A nossa fé em Deus. Quem vence o mundo, meu irmão? A nossa fé, que precisamos acreditar no Evangelho, acreditar nas Escrituras Sagradas, aleluia, do jeito que elas dizem, meus irmãos, e andar do jeito que elas dizem. Nós precisamos estar, porque muitas pessoas estão entrando dentro da igreja, muitas pessoas estão entrando para o Evangelho. Só está acontecendo uma coisa: o Evangelho não está entrando nelas, porque são só ouvintes da palavra, não são praticantes da palavra, como diz Tiago. Não adianta a gente só ouvir. O que está mais acontecendo hoje, as pessoas ouvem. Hoje nós estamos num mundo de tantas vozes, e as pessoas, elas passaram a necessidade de ter realmente um cântico, uma música, como alguma coisa que ali tragam uma satisfação, uma melodia durante o dia, mas não está adiantando nada. Fica como uma canção de ninar no ouvido deles, meus irmãos. Então isso está acontecendo com a palavra de Deus. Ninguém está tendo mais temor em viver na palavra de Deus, meus irmãos. Esse que é o grande problema da igreja. A separação. Viver separado de Deus, meu irmão, é viver separado da sua palavra. Ah, eu estou desviado. Sabe o que é desviado, meus irmãos? É desviar, não é desviado. As pessoas pensam que está desviado. É aquele irmão, o irmão não vai mais na igreja, está desviado. Eu digo, tem tantos que estão dentro da igreja, estão desviado da verdade, desviado de andar dentro da palavra de Deus. Meus irmãos, não é o prédio, não é a instituição religiosa que te salva. Quem te se salva realmente é a tua fé em Jesus. É a tua fé realmente que você tem que guardar os mandamentos do Senhor no seu coração e andar por ele. O Evangelho, meu irmão, foi tão distorcido, meus irmãos, que hoje é igual batismo por imersão. Desde o princípio, o batismo é por imersão, e hoje se pegam até conta-gotas na cabeça do crente, molha o dedo, põe na cabeça do crente e fala que ele está batizado. Mas não é o batismo só, meu irmão, se não tiver regeneração. O batismo, meu irmão, ele significa o sepultamento da velha criatura. O batismo, meu irmão, ele tem uma ligação no mundo espiritual quando você tem um arrependimento. Ide, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Olha que tremendo. Ide, pregai o Evangelho. Quem crê... Precisa pregar o Evangelho. Ide, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Aí eles pegam, meus irmãos, e batizam como um simbolismo. O batismo, meu irmão, ele é o sepultamento da velha criatura. Eu prego o Evangelho para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos.
Eu estou pregando o evangelho, falo, olha, vocês estão andando errados, no mau caminho, vocês estão andando em pecados. Vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos, precisam se converter realmente e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vocês creem nisso, vocês querem se arrepender para sepultar, vocês vão ter que andar exatamente debaixo do senhorio do Senhor Jesus, vocês vão ter que andar pela palavra de Deus, vocês vão ter que andar pelos mandamentos de Deus. É isso, meus irmãos. Crente, quando ele está preparado, ele recebe a mensagem, quando o temor é colocado dentro do seu coração, quando ele recebe o evangelho de fé, que ele vai ter que realmente renunciar à sua velha natureza, realmente viver exatamente na natureza de Cristo. A natureza de Cristo está dentro das Escrituras, meus irmãos. Estou pregando o evangelho aqui para evangelizar, meus irmãos, hoje. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Então nós precisamos estar vivendo esta velha natureza. Não é, agora eu sou convertido. Agora eu se converti, estou indo para a igreja. Agora eu sou cristão, estou indo para a igreja. Isso não te faz cristão. Você ir na igreja não te faz um cristão. Você carregar uma Bíblia não te faz um cristão. Ser um cristão é nascer de novo, é andar pelos ensinos de Jesus. Hoje eu já trouxe uma mensagem falando do amor, da necessidade, falei da oferta de Caim, a oferta de Abel. Falei hoje que antes de você levar a tua oferta no altar e tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixa a tua oferta e vai lá se reconcilie com o seu irmão. Mas agora Deus está falando que nós precisamos nos converter. Nós temos que ser uma nova criatura. Nós não podemos aceitar a velha natureza dentro de nós e nada, ela tem que ser destituída. Meu irmão, manda o velho homem da sua vida embora. Não é o esposo não, minha irmã. Aleluia. Os sentimentos, exatamente. Porque o homem luta com muita coisa, meu irmão. O homem luta... Você sabe qual os inimigos realmente do homem? É o mundo, é a sua natureza. O próprio, no livro de Tiago 4:4, ele diz que ser amigo do mundo é se tornar inimigo de Deus. Olha isso. Pois se vocês vão lá em Tiago 4:4, quando o Tiago diz que não devemos amar o mundo e nem o que há no mundo, pois... se nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. Porque o que o mundo faz não agrada a Deus, meus irmãos. Não agrada a Deus o que o mundo faz. O mundo tem as suas concupiscências, o mundo tem a cobiça, o mundo tem a cobiça da carne, os desejos, meus irmãos. E o que mais está acontecendo hoje, e é notório nos olhos de todos nós, como a concupiscência tem entrado dentro das quatro paredes das instituições religiosas. Porque o corpo de Cristo, meu irmão, é lugar para santificação, o corpo do Senhor. Os pecadores vêm, o Senhor diz, vinde a mim todos que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Meus irmãos, quando nós pregamos o evangelho, vamos pregar exatamente para todas as pessoas. E as pessoas estão no pecado, porque o Senhor diz que Ele não veio para chamar os sábios, os poderosos, meus irmãos, mas Ele veio para chamar as coisas fracas, meus irmãos, deste mundo, para confundir a sabedoria dos homens. Deus usa as coisas mais fracas deste mundo, meus irmãos. Muitas vezes fala, mas essa pessoa mexia com droga, essa pessoa realmente estava na prostituição, essa pessoa roubava, essa pessoa enganava. Meus irmãos, como que pode uma pessoa dessa hoje estar cheio do Espírito Santo de Deus, estar realmente pregando? Porque Deus vai usar as coisas fracas. Deus não vai chamar os homens poderosos para ninguém se gloriar exatamente na sua sabedoria. É tremendo, porque o Senhor não chamou muitos poderosos, mas Deus está buscando verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em verdade. Nós precisamos crer, meus irmãos. As coisas do Senhor, elas confundem todos nós. Todos nós, meus irmãos. Quando nós achamos que Deus vai operar de um jeito, Deus opera de outra maneira. Nós vemos quando Deus tirou ali aqueles homens
do Egito, quando Deus tirou aqueles homens do Egito, meus irmãos, nós vemos que aqueles homens chegaram no deserto. No deserto. Deus faz uma promessa para aqueles homens, levar eles para uma terra que manava leite e mel. Aqueles homens pensavam nos seus corações que eles entrariam numa terra prometida, depois de ver aqueles grandes sinais que Deus fez sobre o Egito, depois de Deus ter aberto o Mar Vermelho e feito eles atravessarem. Puxa, depois de ver tantas coisas, meus irmãos, aleluia, esse Deus poderoso, era para aqueles corações exatamente estarem com temor em Deus e colocando toda a fé no Senhor. Imagina que eles estavam cercados pelo exército de Faraó. Aqueles homens estavam esperando só serem massacrados pelo exército de Faraó. Mas Deus abre o Mar Vermelho, meu irmão. Deus abre o Mar Vermelho e faz todos eles passarem. E depois fecha o mar em cima ali do exército de Faraó. Meus irmãos, aquilo já era o suficiente para aqueles homens não terem mais nenhuma dúvida. Aquilo era o suficiente para aqueles homens realmente ter um grande temor em Deus. Aleluia. Não importasse a prova que ia passar, a dificuldade que fosse passar. Meus irmãos, não importa a dificuldade, a luta. Nós vamos abreviar aqui, aleluia, para não ir longe. Porque Deus, durante esta caminhada do povo, meu irmão, aconteceu muita coisa. Foram 40 anos daquele deserto que aconteceu muitas e muitas coisas. Por isso que é bom o cristão estar meditando na palavra de Deus para poder entender, porque Deus fala conosco em todos os momentos. Toda a Bíblia, meu irmão, aleluia, ela é inspirada para nos instruir, para nos corrigir, para que o homem de Deus cresça numa maturidade espiritual. Porque, meus irmãos, são esses feitos. Nós não estivemos lá junto com Moisés, mas o Espírito Santo nos leva lá e nos coloca o temor, a glória, meus irmãos. Nós não estivemos em corpo físico lá, meus irmãos, mas essa unção do Espírito Santo nos leva, aleluia, pela fé exatamente, ver o poder de Deus, a glória de Deus movendo sobre a vida daqueles hebreus. E muitas vezes a gente, Senhor, aleluia, eles viram toda a tua glória, eles viram o teu poder sobre eles, meu Deus. Mas daqui a pouco aqueles homens estão murmurando. Daqui a pouco aqueles homens realmente não atentam para os mandamentos de Deus. Será que depois do grande milagre do nosso Senhor Jesus na cruz, da sua ressurreição, depois que Jesus dá autoridade aos seus discípulos de pregar o Evangelho, para que o Evangelho exatamente esteja derramado sobre todos os homens, aonde Deus está fazendo os milagres através dos seus servos, está curando, está libertando, meus irmãos, mas os homens ainda não têm o temor nos seus corações, meus irmãos. Falta temor. A fé, meus irmãos, nós vivemos pela fé. Nós temos que ter essa fé dentro do nosso coração, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos se chegar a Deus exatamente com temor. Nós precisamos se chegar a Deus com essa reverência, aleluia. Que Ele é o Senhor da nossa vida, aleluia. Que tem toda a soberania sobre todas as coisas, que Deus pode operar todas as coisas a qualquer momento. Esta fé que você tem que se chegar, meus irmãos, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que Moisés enviou espia à terra de Canaã e disse: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muitos, e como é a terra que habita, é boa ou má? E quais são as cidades que eles habitam? Se em arraiais ou em fortalezas? Também como a terra, se é fértil ou estéril? Se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram naqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reobe, a entrada de Amate. E subiram para o lado do sul e viram Hebrão. Estava ali
Aimã, Damai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos depois. Amém? Depois foram até o vale e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uva, ao qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também das romãs e dos figos. E cramaram aquele lugar, o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz, e deram-lhes a notícia, e eles e toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Meus irmãos, tremendo, né? Olha isso. Deus manda Moisés mandar os 12 espias espiarem a terra, exatamente para eles pesquisarem a terra, para ver como que era a terra, para ver como que eram os homens da terra, para ver se a terra era estéril, realmente, se havia árvores na terra. E aqueles homens foram e viram a excelência de toda a terra, meus irmãos. E voltaram. Uma coisa que nós precisamos aprender, muitas vezes, é que aqueles homens voltaram. Mas sabe o que eles trouxeram, meu irmão? Eles nos trouxeram as coisas realmente positivas. Eles trouxeram as coisas negativas. Ainda que eles estivessem carregando um cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar, meus irmãos. A atitude daqueles 10 homens, meus irmãos, não foi o positivismo, mas o negativismo. Aqueles homens realmente, eles não acreditavam que Deus podia entregar aquelas terras na sua mão. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que eles murmuraram. Eles murmuraram exatamente. Meus irmãos, tem hora que nós precisamos entender. Podemos estar passando por muitas situações, por muitas dificuldades, por muitas lutas. Aqueles homens estavam no meio do deserto, meus irmãos. Talvez não era um lugar de conforto no deserto, meus irmãos. Para quem estava vivendo no Egito, meus irmãos, ainda como escravo, eles poderiam ter algumas regalias a mais. Mas Deus estava provando o coração daquele povo no meio do deserto. Nós vemos que Deus ainda vai provar a eles, colocando uma situação realmente difícil nas suas frentes. Olha que Deus manda eles espiarem uma terra no qual havia gigantes. Havia uma cidade fortificada, uma cidade envolvida por muralhas. E aqueles homens, sabe o que eles olharam, meu irmão? Eles olharam a dificuldade pela frente. Eles olharam exatamente o tamanho do exército. Eles esqueceram exatamente que Deus os livrou da mão do Egito, que era uma potência naquela época. Que Deus realmente tinha aberto o mar vermelho para eles, meus irmãos. Aqueles homens estavam com as suas memórias apagadas, sem fé. Eu digo que o homem que vive sem fé, ele vive com a memória apagada. Mas quando você tem uma memória ativa nas ações de Deus, no milagre de Deus, amém? Aqueles 10 homens, aleluia, eles realmente aumentaram tanta as dificuldades por causa do medo, meus irmãos. Porque eles aumentaram tanta dificuldade, porque eles viram gigantes. Eram aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Quer dizer, eles estavam falando que eles se sentiam como gafanhotos. Aleluia. Perto daqueles gigantes, meus irmãos. Meus irmãos, nós precisamos entender que aqueles espias revoltou todo o povo contra Moisés. E o povo se reuniu e murmurou contra Moisés, meus irmãos. Mas havia ali, meus irmãos, 2 homens que tomaram uma atitude. 2 homens, meus irmãos, que se chamavam Josué e Calebe. Porque aqueles homens, meus irmãos, sabe o que é o pior, meus irmãos? É viver do lado dos derrotados. Estava ali, meus irmãos, 2 homens realmente que andavam cheios da unção de Deus. Mas havia a maioria deles, meus irmãos, que eram incrédulos. Então, meus irmãos, se nós pegarmos, hoje nós estamos do mesmo jeito. Eu digo que dentro de toda a igreja há homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder. Mas a maioria, meus irmãos, estão como aqueles hebreus, aqueles 10 espias, meus irmãos, que estão exatamente
desabando diante das dificuldades. Eu digo, nós não temos que desabar diante das dificuldades ou das lutas. Nós temos que perseverar. Nós vemos que aqueles dois homens, Calebe e Josué, ainda falaram a toda a congregação dizendo, aleluia, que a terra pelo qual nós passamos a espiar é muitíssimo boa, amém? E esses homens realmente estavam cheios de fé e criam na vitória, meus irmãos, aleluia, amém? E eles convenceram a multidão que se o Senhor se agradar de nos dar, amém? Então nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que manda leite e mel. Meus irmãos, ainda que aqueles espias, aqueles 10 espias estavam ali murmurando, meu irmão, incrédulos, eles não conseguiram tirar a fé de Josué e Calebe, não conseguiram tirar a fé de Josué e Calebe. Meus irmãos, nenhuma advertência, nenhuma situação pode tirar a nossa fé, meus irmãos, pode tirar a nossa fé. Eu digo que muita gente para, meus irmãos, antes de enfrentar o seu inimigo, meus irmãos. Tem muita gente que já se sente derrotado. Aqueles espias já estavam derrotados, meus irmãos, antes de entrar na guerra. Meus irmãos, quantas pessoas já estão derrotadas, meus irmãos, e desiste do curso que Deus colocou nas suas vidas, meus irmãos. Nós não podemos desistir do curso que Deus deu na nossa vida, aleluia, porque Josué e Calebe disse, o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Sabe por que o povo entrou, meu irmão? Porque havia 2 homens de fé, homens de vitória. Eu digo, onde tem homem de fé, aonde tem homem de vitória, meu irmão, aleluia, a igreja avança, a família avança, aleluia, glória a Deus. É tempo de avançar, meus irmãos. Não se prostre diante das dificuldades, não se prostre diante das lutas, não saia derrotado, meu irmão. Deus te levantou, você anda pela fé, você não olha a dificuldade, você não olha o tamanho exatamente do exército, você não olha exatamente o tamanho, aleluia, do teu inimigo, do poderio do seu inimigo, meu irmão, minha irmã, mas você olha para o autor e o consumador da tua fé, porque aquele que atravessa com o povo o mar vermelho está conosco, aleluia, glória a Deus. Aquele que fecha a boca do leão está com a gente, meu irmão e minha irmã. O 4º homem da fornalha está com a gente, meu irmão e minha irmã. Não te assuste, não te espante diante das tuas adversidades. É tempo de seguir, aleluia, glória a Deus. Parece que tudo para, o crente para, vem o primeiro obstáculo, ele para, meu irmão. Pode vir o primeiro, você não para, pode vir o segundo, você não para. Aprenda uma coisa, Calebe e Josué, com toda a fé que eles tinham, meu irmão, eles ficaram 40 anos com aquele povo incrédulo, mas eles não perderam a fé. A fé, meus irmãos, a gente não perde, porque eles sabiam que no momento certo Deus ia levar eles para a vitória. Ainda que eles tivessem mais de 80 anos, eles estavam assim com o vigor de homens com menos de 40, aleluia, porque o Senhor, meu irmão, não sei qual a tua idade, eu digo que tem jovens tão pior do que homens de 100 anos, e eu digo que tem homens de 100 anos, aleluia, muito mais renovado que jovens de 20, o Senhor quer nos levar exatamente para a promessa. Nós precisamos conquistar, meu irmão, é tempo de conquista. Nós podemos estar passando pelo deserto, meus irmãos, poderíamos estar numa terra sossegada, comendo ali como os hebreus estavam sossegados no meio dos egípcios ali, meus irmãos, poderia não estar faltando nada, mas Deus tirou eles para falar, vocês não vão andar sendo sustentados pelo mundo, não, vocês vão andar sendo sustentados exatamente pelo meu poder e para a minha glória, porque o meu justo vai viver pela fé, aleluia. Deus tira um povo do mundo contaminado
exatamente para nascer de novo, um povo para ser regenerado, um povo no qual Deus quer fazer você entrar e viver na presença dele, porque Deus quer manifestar a sua glória, Deus quer manifestar o seu poder, Deus quer abrir os caminhos, aleluia, porque até agora o mundo me sustentou, mas a partir de agora é o Senhor que me sustenta, aleluia, é o Deus do milagre, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus que move todas as circunstâncias, mas Deus está falando, meu irmão e minha irmã, não pare diante das dificuldades, aleluia. Quantas dificuldades. Imagina que Deus manda você para tal lugar e você não tem um centavo, aleluia, você fala, eu não vou no Senhor, eu não tenho um centavo, mas não importa, amém. Deus é o Deus do milagre, Ele move nos corações, Ele move as condições, amém? Ele move todas as circunstâncias, porque Deus é Deus, e agindo Deus, quem impedirá, meus irmãos? Aleluia. Quando Deus move, meu irmão, Ele não está perguntando se você tem ouro e prata. Quando Deus move, meu irmão, Ele não está dizendo para você pela tua capacidade, pela tua força, meus irmãos, porque nós andamos pela fé, porque quem vai à nossa frente é o exército poderoso de Deus, é o poderoso exército de Deus, aleluia, glória a Deus, é tremendo. Aleluia, isso vai me lembrar um pastor que a gente caminhou junto em São Paulo, glória a Deus, e ele saiu do ministério que ele estava, aí o Senhor, ali nós orando, e o Senhor falou através da minha vida para ele, falou, olha irmão, começa um culto na sua casa, porque esse lugar vai ficar pequeno, pastor, eu não tenho quem sustenta a minha casa, pastor, eu não sei, agora como que vai, a igreja pagava o meu aluguel, eu tinha ali mais o sustento, nós estava tudo na força do homem, meu irmão, mas o Senhor disse, aleluia, começa o culto na tua casa, porque vai chegar um tempo que não vai caber mais gente, e foi tremendo que não coube mais gente no culto daquela casa, aleluia, passado um novo tempo, eu fui até lá e falei, olha, Deus está falando para você, você não está vendo nem vento nem chuva, mas o Senhor descava a cisterna, é tempo agora de você procurar o salão, porque Deus vai encher. Ele falou, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar a igreja, eu não tenho fiador, aleluia, aí nós saí com ele, fomos até ali, pegamos a chave de um salão, e foi tremendo, meu irmão, foi tremendo, sabe por quê? Ele falou, pastor, eu estou com a chave aqui agora, eu falei, vai fazer o culto que Deus vai abrir a porta, aleluia, quando chegou a noite, aleluia, Deus levantou um irmão para alugar o salão, e levantou outro exatamente para ser fiador, estava ali concretizado, meu irmão, aleluia, aí começou os cultos, e a bênção de Deus desceu, e esse pastor hoje está no Japão fazendo a obra, glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, agindo Deus, quem impedirá, meu irmão? Deus, Ele faz um reboliço sobre a terra, Deus faz um reboliço sobre a terra, meu irmão, aleluia, é muito cômodo as pessoas querem fazer as coisas, às vezes de mão beijada, recebe tudo, eu só vou fazer a obra de Deus, realmente se eu tiver um carro zero na porta, se eu tiver um salão, aleluia, eu digo, Deus é o Deus que faz o milagre, quando você não vê nada, você está vendo alguma coisa, meu irmão, minha irmã, não, aleluia, você não está vendo nada, mas Deus é o Deus que move, Deus é o Deus que move o milagre, Deus está movendo o milagre, glória a Deus, amém, nós não nos importamos, meus irmãos, um dia o Senhor pegou eu e meu filho e falou, vai para os Estados Unidos, a gente não tinha dinheiro, amém, só tinha o cartão de crédito, pegamos o cartão de crédito, fomos lá, parcelamos as passagens, vamos para os Estados Unidos, fomos pela Colômbia ainda, com voo com escala, meus irmãos, para ser mais barato, meus irmãos, era para ficar, estava ali com um monte de igreja para pregar, e pregamos essas igrejas, aleluia, mas o pastor, meu irmão, que era para nos receber no aeroporto, sumiu, mas não tem problema,
aleluia. Aí caímos na casa de uma irmã, meus irmãos, glória a Deus. Essa irmã estava ilegal nos Estados Unidos. Ela falou: pastor, eu vou dormir na sala. O pastor dorme no quarto com o seu filho, amém. Eu falei: glória a Deus, aleluia, porque não importa, Deus não vai deixar a gente dormir na praça. E fomos lá para a casa da irmã. Como a gente tinha chegado umas 6 horas da manhã, a gente tinha dormido acho que mais de meia hora. Daqui a pouco começou aquele falatório. A irmã tinha convidado todo mundo no sábado de manhã para a gente fazer o culto, mas a gente já levantou, o fogo desceu, aleluia, glória a Deus. Aí Deus me usou para a irmã. Ela falou: pastor, eu estou fazendo limpeza nas casas, aleluia. Eu estou fazendo a limpeza na casa ali de um americano, e aquele americano me pediu em namoro. Pastor, o que você acha? Falei: é para casar, irmã, aleluia. Eu vou dizer ainda, a irmã está fazendo faxina, mas Deus vai dar uma empresa. A irmã está com a casa alugada, mas Deus vai fazer um milagre, glória a Deus, porque Deus vai dar uma casa para a irmã. Aquela irmã não estava vendo nada, meu irmão, aleluia. E foi tão tremendo que aquele americano nos recebeu, meus irmãos, entregou a chave da sua casa, do seu carro, nos acolheu, e foi bênção a obra de Deus naquela terra. E para a honra e glória, meu irmão, aquela irmã casou, teve a sua casa e hoje tem a sua empresa, e glória a Deus e aleluia, porque Deus é o Deus que realmente faz as coisas onde não tem nada. Deus opera pela fé. Deus quer usar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deus quer fazer um milagre. Meus irmãos, não é a dificuldade, aleluia. Nós poderíamos falar: Senhor, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, o que eu vou fazer num país sem dinheiro? Aleluia, Senhor, não tenho edificar. Mas o Senhor, meu irmão e minha irmã, é aquele que vai na tua frente, prepara a situação. É o Deus que prepara a situação. Nós não tínhamos onde ficar, até onde tinha o pastor realmente, Deus tira as coisas do caminho, porque Ele quer operar de outra forma. Estava ali uma jovem no qual nos acolheu e usou exatamente aquele americano para nos abençoar, nos acolher, e Deus realmente abençoou as suas vidas, e a obra de Deus foi feita naquele lugar. Nós precisamos andar pela fé, meu irmão, aleluia. É pela fé, a unção, meus irmãos. Não importa a dificuldade. Você não pode olhar a dificuldade. O impossível pertence a Deus, meus irmãos. Ele é o Deus do impossível. O Senhor diz: tudo é possível aquele que crê. Deus quer fazer um milagre na tua vida, meus irmãos, aleluia. Nós não somos daquele que paramos diante da dificuldade, não, meus irmãos, porque o Senhor diz: vai e faz, nós vamos fazer, nós fazemos pela fé. Nós precisamos ter fé, ter certeza, aleluia. Quantos homens querem começar alguma coisa, começar a ter uma igreja, pastores, mas eles param diante da dificuldade. Eu não consegui aqui, eu não consegui ali, está difícil, está tudo difícil. Meu irmão, aleluia, você tem que começar na direção de Deus, não pelo seu pensamento. Não é por você, meus irmãos, e fica a gente tateando de um lado para o outro, porque são pessoas de pensamento doble. Meu irmão, uma hora está firme que vai dar certo, uma hora não acho que não vai dar certo. Mas Caleb e Josué, meu irmão, sempre estiveram firmes no Senhor. E eu digo àqueles que estão firmes no Senhor: Deus vai fazer a obra na tua vida. Creia, meu irmão, não desfaleça diante desta prova que você está passando, não, aleluia. Você pode ter caído muitos tombos, meus irmãos, ou andou com pessoas realmente que caíam toda hora, mas Deus te levantou para você ficar de pé, para ficar firme, aleluia. O Senhor permaneça de pé, porque eu falo contigo, aleluia. Permaneça de pé, aleluia, porque Deus levanta homens valentes, corajosos, aleluia. E Deus tem nos levantado exatamente corajosos da fé, que não se intimidam exatamente diante das diversidades. Meus irmãos, não é a diversidade que vai nos tirar da posição de Deus, não são gigantes, não é o impossível que vai nos tirar da posição de Deus. Como eu preguei hoje, aleluia, aquele gigante não impediu de Davi, aleluia, glorificar o nome do Senhor. Eu digo, nenhum gigante pode tirar a glória de Deus da tua vida. Se você crê, você vai passar, porque Deus te cura, Deus
Deus te cura e você vai glorificar o nome do Senhor. Alabassuri andarecôbia. A unção do poder e da glória, a unção de Deus está sobre as nossas vidas, sobre a tua vida. É tempo de mover, meu irmão, aleluia. Deus, Ele move pelo milagre, Ele move pelo milagre, aleluia. Ele move pelo impossível e Deus continua operando do mesmo jeito. E eu digo, esta enfermidade no teu corpo é pela tua fé, é pela tua fé. O Senhor diz, a tua fé te cura, a tua fé te salva, a tua fé te livra. Começa a usar fé, é com temor, é com a palavra habitando dentro de nós, cheio da unção do Espírito Santo, porque Deus move o milagre, o Deus que cura, o Deus que cura o câncer, o Deus que cura o HIV, aleluia, que sopra o vírus de lado, meu irmão. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Aleluia. Senhor, ensina-nos a contar os nossos anos para alcançarmos um coração sábio, um coração reto, meu Deus, para que esse temor, meu Deus, essa reverência, porque Jesus disse, tudo que pedires em nome do meu Pai, Ele fará. Senhor, nós queremos, Senhor, esta unção do teu Espírito, Senhor, para sermos esses trabalhadores idôneos ainda, Senhor, da tua seara, porque muitos são as almas para alcançar, Senhor, a salvação. Que o Senhor abra as portas do Evangelho, dê direção e discernimento ao teu povo, Senhor, que cura aqueles que estão enfermos. Senhor, orienta, Senhor, a cada um no caminho que deve andar, e que a sua bênção derrame sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos nos acostumando a andar pela fé, meus irmãos. A fé, ela tem que estar permanente em nós. Andar pela fé, meu irmão, é uma constância, é uma permanência. Do mesmo jeito que você tem o seu sopro de vida, o seu respirar, que você não pode parar de respirar, essa fé tem que estar em você. Não tire essa fé de você, meu irmão. O Deus do impossível, o Deus do impossível, meu irmão. Esse Deus do impossível, Ele faz um milagre na tua vida. Nós vivemos por fé. O Deus que cura, o Deus que nos sarou. Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Fomos sarados pelas suas pisaduras. Amém? Fomos curados da alma. Jesus veio para curar nossa alma e veio curar as chagas do nosso corpo. E nós precisamos crer, meu irmão, que tudo é possível aquele que crê no Senhor. Porque aquele que crê no Senhor verá a sua glória. Amém? Nós vamos ficando por aqui. Vai lá no mural, deixa um recado. Fique ligado com a rádio. Amém? Sempre tem uma mensagem. Convide alguém para entrar. Amém? Glória a Deus. Fica na paz. Em nome de Jesus. Amém.